amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e eu moro na Nova Escócia, no Canadá. E o vídeo de hoje é uma indicação de tema que deixaram nos meus comentários que eu adorei, que é pra eu falar, assim, dicas pra pessoas que estão pra vir pra cá, sabe, recém-chegados aqui no Canadá, mas dicas que não são nada óbvias e que as pessoas normalmente não falam. Então nesse vídeo eu juntei várias dicas super diferentes e interessantes para recém-chegados aqui no Canadá e eu espero muito que vocês gostem. Então primeiro eu quero começar falando de algumas dicas para quem está se preparando para vir para o Canadá, para morar aqui, passar uma temporada, e também coisas que você deve saber logo que você chega para que isso facilite a sua vida. A primeira dica super importante é tirar a sua carta de motorista ainda no Brasil, se for possível. Porque aqui o processo é muito demorado, você vai demorar de 2 a 3 anos para conseguir tirar a sua carteira permanente. Então, se você tiver a brasileira, é um processo muito mais rápido e fácil. Então, eu indico você tirar no Brasil enquanto é tempo. E aí, a segunda dica também é relacionada a carro e direção, que é, caso você já tenha a sua carteira de motorista, assim que você chegar no país, você renova, sabe? Tipo, você tira a canadense, que é basicamente você mostrar a traduzida do Brasil, e você também tem que fazer 2 testes. Aí você paga as taxas e é isso, sabe? Você não precisa ir pra escolinha de novo e passar em vários testes. É muito mais prático e rápido. E isso ajuda a você começar a ter um crédito, assim, pro seu insurance. Porque aqui, quando você vai fazer o seguro de um carro, eles contam o tempo de motorista que você tem no país. Então, quanto mais cedo você tirar a carteira de motorista daqui, mais rápido, né? Mais cedo vai começar a contar esse tempo. No nosso caso, o meu marido ele demorou 3 anos para ir atrás de fazer isso, e aí quando ele foi tirar, o seguro estava super caro, sendo que se a gente tivesse feito isso logo no começo, ia ser metade do preço ou até mais barato. Então, fica a dica aí para vocês fazerem isso logo que chegarem. A terceira dica é muito útil para logo quando você chega aqui no Canadá, que é quando você for pegar um ônibus, né? Como que você vai pagar pelo ônibus? Aonde eu moro, existem 2 jeitos, então é o que eu vou ensinar pra vocês. Eu acredito que na maioria das províncias vai ser assim, que é o que? Você pode baixar o aplicativo e comprar o passe e usar o celular, que é um QR Code, mas você também pode comprar o ticket físico. Ele vende normalmente na Shoppers Drug Store, que é uma farmácia muito popular, que tem em todos os lugares daqui do Canadá, e eles vendem os ticketzinhos, você pode comprar assim uma cartelinha que vem vários. Então, é uma dica aí super importante de sobrevivência para aqueles primeiros dias que você não conhece nada e você precisa, né, saber pelo menos como usar o ônibus. E uma dica extra sobre ônibus aqui, que eu queria muito que alguém tivesse me contado, é que quando você entra no ônibus, o motorista ele vai te dar um papelzinho, ou se ele não te der, você pode pedir, se chama transfer, que é literalmente um transfer. Aquele papelzinho ele tem o dia e o horário até quando é válido aquele papelzinho, então você pode pegar outros ônibus sem ter que pagar outra tarifa, entendeu? Então você consegue fazer a troca de ônibus só com aquele papelzinho. No começo eu não sabia como que funcionava, então eu ficava pagando cada ônibus que eu pegava. E daí depois só que eu entendi que as pessoas usavam aquilo para se transferir sem ter que pagar. Enfim, gente, dica aqui de ouro para vocês não passarem por esse perrengue. Quarta dica que eu tenho para vocês é: não subestime o sol do Canadá. Gente, passem muito protetor, fiquem na sombra, usem chapéu, porque assim, a gente tá acostumado com o verão no Brasil. E aí, a gente tem uma percepção de que no Canadá só faz frio e que aqui não faz calor de verdade. Só que quando vocês enfrentarem o primeiro verão canadense, vocês vão entender que o calor daqui, ele é diferente, mas ele é tão quente quanto o do Brasil. E o sol queima muito. Às vezes você não sente que ele está, sabe, quente, e você não passa protetor. No outro dia você vai ver, você está todo vermelho. Até eu fico vermelha aqui, não é uma coisa que acontece comigo no Brasil. E aqui o sol realmente queima, então tomem muito cuidado. A minha quinta dica, também relacionada assim um pouco com o verão, é: andem de bicicleta o máximo que vocês conseguirem. Porque aqui tem muitas ciclofaixas, ciclovias, tem bicicleta para você alugar se você não quiser comprar a sua, e ajuda muito para você se locomover pela cidade,
porque às vezes o ônibus demora muito e a bicicleta, gente, você vai rapidinho. Aqui a galera respeita, é muito mais seguro, sabe? Tem um espaço organizado. Então é uma dica de ouro aí, se você puder, se você gostar de se exercitar desse jeito, andem de bike no verão, porque também não são muitos dias, sabe? Então você aproveita o verão ao máximo. A minha sexta dica é também muito boa para logo quando você chega aqui, assim, na sua primeira semana, que é entrar em grupos de Facebook e WhatsApp de brasileiros na cidade. Porque em qualquer lugar que você estiver, vão ter brasileiros morando lá e sempre tem um grupo desses. E, gente, ajuda muito para você pedir informação de coisas básicas, de onde são os lugares, quais coisas são mais recomendáveis, enfim, como que funcionam. Então, é muito bom você ter ali uma rede de apoio, mesmo que você não conheça essas pessoas, faz muita diferença. Você pode acabar achando um lugar para alugar, comprar móveis de alguém que está vendendo mais barato. Então é bom também você criar essa conexão logo no começo e saber que existem pessoas ali que falam a sua língua e que podem te dar algum tipo de suporte. A minha sétima dica é uma assim que, olha, eu acho que eu não vejo ninguém falando sobre, que também é uma coisa que pode dar muito BO se você fizer errado, que é sobre os nossos nomes. Aqui, eles têm costume de ter nome do meio. Então, quando você for preencher dados, vai ter nome, nome do meio e o seu sobrenome. E no começo, eu achava que o meu nome do meio seria os meus 2 sobrenomes que eu tenho no meio, porque eu tenho 3 sobrenomes. E aí eu descobri que não, o nome do meio é só se você tiver um segundo nome, tipo Maria Júlia, entendeu? Júlia seria o segundo nome. O sobrenome, eu tenho que colocar os meus 3 sobrenomes no sobrenome que é lá no final, entendeu? E se você fizer essa confusão de colocar em lugares errados, em cada registro que você fizer, cada lugar que você preencher seus dados, no final das contas você pode ter alguns problemas. Problemas de tipo, se você se cadastrou com um nome de um jeito num site do governo e com um nome diferente em outra coisa do governo, sabe? Eles podem, tipo, achar que você é 2 pessoas diferentes. Enfim, pode dar esses problemas, sabe? Então prestem atenção nisso. A minha 8ª dica é: não traga roupas de frio do Brasil. Gente, não precisa gastar o dinheiro de vocês comprando roupa de frio no Brasil, porque não vai servir pro frio daqui. Eu trouxe várias coisas que eu achei que eram super quentinhas. Não adianta, entendeu? Dependendo, se você for pra Vancouver, por exemplo, que faz muito menos frio, lá as médias são de 5, quase nunca chega a 0 graus. É muito diferente daqui, que chega a menos 20, menos 30. Então, é melhor comprar roupa de frio aqui. Elas, no final das contas, vai sair meio que o mesmo preço, se você souber onde comprar. E, com certeza, as daqui vão funcionar pro frio daqui, pra você não congelar no inverno. Minha 9ª dica pra vocês é uma que eu queria muito ter escutado ela, porque ela me deu um pouquinho de dor de cabeça, que é trazer todos os seus documentos da vida e principalmente os escolares junto com você quando você vier. Eu, por exemplo, não trouxe os documentos oficiais. No caso, é até esses assim que eu quero enfatizar pra vocês. Porque, por exemplo, eu não fiz a validação de diploma quando eu ainda estava no Brasil, do diploma de escola, sabe? Então, quando eu tava aqui e eu precisei desse documento para fazer uma aplicação pro governo, eu tive que ir atrás de entrar em contato com a escola, que já até mudou de nome, para eles me darem uma segunda cópia do meu histórico escolar, para isso ser lacrado com, sabe, carimbo da instituição, num pacote especial para ser mandado pro Canadá, junto com uma via traduzida. Olha o trabalho, gente, tem que mandar, tipo, demora meses para eles fazerem essa validação. E se eu tivesse trazido esse documento oficial comigo do Brasil, sabe, tipo, já naquele envelope, eu só teria que, tipo, botar uma tradução junto e fazer o envio daqui, seria muito mais fácil. Então, tragam todos os seus documentos, assim, gente. Pensem em tudo. Traga todos os documentos originais, cópias, traduções, tudo que der pra vocês adiantarem, porque em algum momento do seu processo de vida aqui, vocês vão precisar deles. Agora, a minha 10ª dica é para vocês aproveitarem as bibliotecas públicas o máximo possível. Então, aqui no Canadá tem muita coisa que é pública e as bibliotecas são uma delas. Então, aproveitem. Tem vários espaços para você sentar lá, sabe, lugares para você estudar,
pra gravar vídeo, que nem eu vou e faço, pra você pegar os livros emprestado e ler lá mesmo, você não precisa sair do ambiente, tem cafeteria. E assim, gente, é um lugar muito legal. Você também vai conhecer pessoas, às vezes tem grupos de estudo que são de graça, enfim, você pode fazer conexões. Eu acho bem legal, até porque muita gente vem pra cá pra estudar e também sem conhecer ninguém, então é um bom lugar pra fazer amizades e conhecer pessoas. E agora, a minha última dica pra vocês é: mantenha hobbies para evitar o isolamento. Por quê? Porque a gente vem pra cá muitas vezes sem conhecer ninguém, muitas vezes sozinho, e a vida aqui ela acaba sendo um pouco pesada, sabe? Em muitos momentos, como imigrante, vocês vão sentir isso, então é muito bom vocês manterem hobbies ativos para que vocês tenham um motivo para sair de casa, sabe? Uma coisa para desestressar quando as coisas ficarem muito difíceis, para você se manter sociável, se manter ativo de alguma maneira. Então, tenham hobbies, aproveitem o que a cidade que vocês vão morar vão proporcionar para vocês também. E aproveitem muito, principalmente o verão, porque o inverno a gente aproveita, mas não tanto. Então, acho que essas sim são as dicas mais fora do comum, fora do óbvio que eu tenho pra falar pra vocês. Mas eu separei mais algumas coisas pra gente comentar nesse vídeo, já que é tipo um guia pra recém-chegados, não é mesmo? Então, eu também separei algumas comidas que vocês podem substituir, caso vocês não achem, porque tem coisa que não tem aqui, né? Coisas do Brasil que não tem aqui. Algumas outras a gente acha em mercadinhos internacionais. E tem também algumas comidas que a nomenclatura, tipo, é um nome diferente. Então eu vou dar essas dicas aqui pra vocês, porque teve muita coisa aqui que eu já comprei errado, porque eu não entendia no começo. Então vamos lá. Eu separei aqui uma lista de algumas comidas que eu lembrei pra falar pra vocês. Eu no Brasil gostava muito de comer bisnaguinha com requeijão. Aqui não tem nenhum nem outro. O que tem para substituir a bisnaguinha são pães de leite, só que eles são grandes, né? Não tem naquele formato pequeno, mas o pão em si é de leite, então tem aquele mesmo gostinho e é bem macio. Para substituir o requeijão, eu compro cream cheese, que é a coisa assim mais óbvia. Porém, existe um outro produto aqui que se chama Puck, se eu não me engano, mas eu nunca achei para comprar, nunca experimentei, então não posso falar se é bom e se realmente parece, né? Então, para mim, a substituição é o cream cheese. A segunda coisa é até algo que eu falei em outro vlog, que foi creme de leite. Então eu uso o whipping cream. É um creme que parece muito o creme de leite, só que eu acho ele um pouquinho mais doce. Então, para receitas doces é muito bom. Para receitas salgadas só tem que botar um pouquinho mais de sal. Outra coisa muito aleatória é água. Gente, vocês acreditam que eu já comprei água errado várias vezes? Porque existem dois tipos de água. A água normal é spring water. E a água com gás é sparkling water. E no começo eu não lia as embalagens, eu achava que toda água era água. E aqui vende muita água com gás saborizada. Então você tem que ler a embalagem e prestar atenção se é spring ou sparkling. Esse é um alimento que tem aqui, tem em qualquer lugar, eu acho, que é o feijão, né? Mas aquele feijão carioca que a gente gosta de comer, pelo menos em São Paulo, aqui ele tem um nome muito engraçado. Então eu só quero falar aqui pelo nome, que se chama pinto beans. Então quando vocês forem no mercado, vocês vão achar esse é o feijão mais parecido com o carioca. Mandioca. Se vocês quiserem comprar mandioca, ela vai se chamar cassava. Então se você quiser farinha de mandioca, vai ser cassava flour. Ou então só a mandioca cassava. Alguns mercadinhos tipo africanos de comidas internacionais vendem, alguns asiáticos também. Se você quiser algo parecido com a nossa linguiça calabresa, você vai procurar por smoked sausage. Eu gosto de comprar uma que vende no Costco, muito boa, parece muito a que a gente come em churrasco. O arroz. O arroz aqui tem dois tipos que são os mais parecidos com o nosso, que é o jasmine e o basmati. Eu particularmente prefiro o basmati, eu acho que ele fica mais soltinho, mas o jasmine eu sinto que o sabor dele é mais parecido com o nosso. Pra batata palha, se vocês não acharem a nossa, que é aquela tradicional que a gente compra em mercadinhos internacionais, vocês podem ir no Dollarama e substituir por um chips que se chama Hickory Chips. Ele vem assim no formatinho como se fosse mesmo uma batata palha. O tempero é um pouco diferente, mas gente, substitui e faz a mesma coisa, sabe? É muito gostosinho, muito crocante. Agora, tem um que é assim, uma coisa muito particular minha, tá? Isso aqui não é real, é coisa da minha cabeça. Mas, quando eu não tenho Guaraná, que é uma coisa que eu gosto muito, eu substituo por Canada Dry, que é um refrigerante aqui do Canadá, que é feito de ginger ale. Então, quando você olha pra ele, a estética dele lembra muito Guaraná. A lata é verde, o líquido é meio amarelinho, sabe? Meio dourado, que nem o Guaraná.
O cheiro não vai ser igual e o gosto também não, mas sei lá, parece que dá uma enganada no cérebro, parece que você tá tomando um guaraná, então eu gosto pra fingir que eu tô tomando, entendeu? E para finalizar os alimentos, eu quero falar aqui algumas associações de pedaços de carne, que é uma coisa que a gente não pensa, mas na hora que você vai no mercado, você não consegue achar a carne que você quer, porque o nome é tudo diferente. Então assim, eu vou falar os mais procurados para vocês terem aí pelo menos o básico. Se vocês quiserem contrafilé, vai ser strip loin ou top sirloin. Se você quiser alcatra, vai ser um rump steak ou um sirloin. Um filé mignon vai ser um tenderloin. A picanha, eles chamam de rump cap. Se você quiser coxão mole, vai ser um inside round. Se você quiser um coxão duro, vai ser um outside round. Se você quiser costela, vai ser rib ou short rib. Carne moída, ground beef, básico, tá? E o A100 seria o chuck. E agora, assim, eu acho que para completar esse guia, eu queria também deixar de indicação algumas lojas que vocês vão precisar muito no começo para comprar roupas, móveis, coisas de casa, coisas básicas, sabe? Então, eu acho que assim vai ficar um guiazinho bem completo. A primeira loja que eu quero falar é o Dollarama. Então, você vai usar muito o Dollarama no começo. É o lugar que vende as coisas mais baratas, vende as coisas em tamanhos menores também. E é muito acessível, sabe? Tem em qualquer lugar. Toda hora você passa na frente de um Dollarama. É muito bom pra você comprar coisas assim, rápido, fácil, pequeno, que você tem que pegar um ônibus e ir pra casa. E tem tudo de básico, assim, que você precisa. Produto de limpeza, comidinhas, snacks, coisas de casa, tipo paninhos, toalhas, sabe? Essas coisas que você não traz quando você vem pra cá. Então o Dollarama é muito incrível pra isso. Depois temos Winners, Marshall, HomeSense, que são lojas assim de departamento que revendem coisas de marca mais barato, tipo uma queima de estoque. E eles sempre têm muita coisa. E eles vendem roupas, acessórios, calçados, coisas de casa, decoração, móveis. Eles vendem um pouco de tudo, até umas comidinhas. Então vale muito a pena olhar lá, porque tem sempre umas coisas remarcadas com preço bom. Tem que olhar direitinho, porque às vezes eles vendem produtos com defeito, mas é um lugar que eu amo ir e vale muito a pena para comprar coisas mais baratas, sabe? Mais acessível. Agora, loja para móveis e decoração. Também, né? Para decoração, HomeSense, Marshall, Winners, todas elas têm. Mas principalmente a IKEA. A IKEA é o lugar onde eu comprei todos os meus móveis, basicamente. E é o melhor lugar para você comprar móveis novos, porque tem preços mais baratos. Lá, na verdade, eles têm produtos que são mais baratos, medianos e mais caros. Então tem para todo tipo de público, tem para todo tipo de gosto também. E é muito bom. Você mesmo que monta os móveis, então isso é um pouco complicado, mas o preço compensa muito, tem muita qualidade também. Outro lugar que você pode comprar móveis e decoração é o Facebook Marketplace, que é um lugar que muitas pessoas usam para vender e comprar coisas. Então você sempre faz uns achadinhos, sabe? Você acha umas coisas vintage, umas coisas diferentes, se você gostar assim de uma decoração mais alternativa. E você também acha coisas muito mais baratas, né? Porque elas são usadas. Mas tem também todo aquele trabalho de você ter que encontrar a pessoa, enfim, comprar de alguém. É diferente de você ir comprar numa loja. Então, às vezes, tipo, você tem que ir buscar um sofá na casa de alguém e não cabe no seu carro. Então, como que você vai fazer, não é mesmo? Então, tem que pensar também nesse aspecto. Agora, farmácia. A farmácia mais famosa daqui, temos a Shoppers Drug Mart. Aqui é onde eu moro também tem a London Drugs. Mas a Shoppers é a maior, é a que vende mais coisas, ela é bem legal, porém o precinho é um pouco maior. Então não é a minha primeira alternativa. Se eu não acho o que eu quero em outros lugares, aí eu vou lá e compro, porque não é das mais baratas, mas eles têm muita coisa assim. Pra maquiagem, eu recomendo muito Marshall, Winners, eles também revendem coisas de marcas de maquiagem, mas principalmente a Sephora. Gente, eu acho que eu nunca fui na Sephora do Brasil, sendo bem sincera, porque eu sei que tudo lá é muito caro. Mas aqui é muito acessível, tipo, os produtos são um preço razoável, dá pra você comprar, então eu vou muito na Sephora daqui, eu recomendo. Principalmente comprar online, porque daí você ganha uns brindezinhos, mas também as lojas é bom porque você pode experimentar os produtos e as meninas da loja elas são bem tranquilas, você pode usar todas as maquiagens e ninguém vem te falar nada, sabe? Ninguém reclama, ninguém fica olhando, então é bem legal, é uma ótima experiência também. Você não necessariamente precisa comprar, mas você pode testar os produtos antes. Bom, para skincare você também pode ir na Sephora, Winners, Marshalls, que você vai achar várias marcas, às vezes marcas que você talvez não conheça, né? E
Eu acho que assim, o lugar que vende mais barato são as lojas coreanas, sabe? As lojas asiáticas, mercadinhos asiáticos. Eles têm as marcas mais hypadas, assim, da Coreia, do Japão, da China, que são skincares muito boas e o preço é muito bom também, comparado com outras lojas que vão revender esses produtos. Então eu super recomendo. E eu acho que o último lugar, além da Shoppers, né, que também você vai achar produtos de skincare, seria o Walmart. Dependendo da marca, o Walmart ele revende. Então tem umas coisas lá da Bioré, sabe, de umas marcas japonesas, que estão também num precinho bom, não é muito caro. Então o Walmart é bem bacana para, além de comidas, né, você comprar maquiagens e skincare. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês gostem dessas dicas. Anotem tudo para vocês usarem quando chegar aqui, que vão ser coisas muito valiosas. Vai livrar vocês de bastante perrengue. Eu me baseei na minha experiência, nas coisas que eu gostaria de ter escutado antes de ter chegado, pra ser um pouquinho mais fácil a minha adaptação. Então, se vocês gostaram, deixa um like, também se inscrevam aqui no canal, que eu tento postar vídeos sempre que eu consigo. Aqui é o meu lugarzinho de hobby, de fazer amigos virtuais, então vocês são a minha companhia quando eu estou muito sozinha. Muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo. Me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia também. E eu vejo vocês no próximo vídeo.